Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Singe, a segunda igreja Nova Jerusalém. Se você não é inscrito em nossos canais, inscreva-se e nos ajude a difundir a palavra do Senhor. Siga-nos nas redes sociais. Vamos lá, continuar então ao que a gente vem conversando ao longo das semanas. Na semana passada conversamos sobre a fé. Eu falei também um pouco sobre obras, sobre o que você tem feito para mostrar a sua fé através das obras. Falei também a respeito da exortação contida na carta de Tiago, acerca da verdadeira religião. Ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, fazer estas boas obras, e isso você pode fazer religiosamente. Mas eu quero também chamar a sua atenção para a parte final deste versículo, para a parte final desta exortação de Tiago, que é fazer religiosamente também, não se deixar dominar pelo mundo. O que será que Tiago queria dizer com isso? O mundo, aqui tratado na expressão da Bíblia, é todo um sistema que exerce influência sobre nós, que afeta tanto o nosso modo de pensar, nosso modo de falar, como a gente se comporta, como nos vestimos, como nos relacionamos. A palavra mundo, neste contexto usado por Tiago, fala de um sistema corrompido de regras e de valores, e esses valores são usados muitas vezes de forma camuflada para de alguma maneira exercer o domínio sobre nós. É o bem e o mal, anjos e demônios, uma guerra espiritual que está sendo travada a todo momento, e muitos de nós estamos aí alheios, absolutamente alheios a tudo isso que acontece no mundo espiritual. As influências do mal vêm de toda parte, basta dar uma olhada no conteúdo das novelas, propagandas, filmes, músicas que incitam a violência, a sensualidade, incitam a práticas de crimes, banalizam os relacionamentos, incentivam o adultério, dentre tantas outras coisas que têm pelo menos aparência do mal, se é que realmente você já não identifica que aquilo é ou vem do maligno. E se você é um cristão, se você se diz um imitador de Jesus, você não se pode dar ao luxo de ceder a estas influências, mesmo que você seja ridicularizado quanto à escolha dos seus valores. Os valores do reino de Deus são excelentes, são muito mais altos do que o padrão que o mundo nos coloca. Os valores da Bíblia, eles andam contra a maré, e nadar contra a maré sempre é mais difícil. Desde os primeiros séculos, desde o início da Igreja de Jesus, o grande desafio dos cristãos é viver neste mundo sem se contaminar por ele. Como podemos então permanecer inabaláveis diante de tanta influência, diante de tantas tentações? Reflita aí sobre o seu modo de viver. Quem você tem deixado que exerça influência sobre a sua vida? Que pessoas você tem seguido nas redes sociais? Será que são pessoas que se dizem imitadoras de Jesus, assim como o apóstolo Paulo afirmava ser? Será que você tem seguido redes sociais ou pessoas nas redes sociais que são bons influenciadores para a sua vida? Existe um conselho lá no livro de Salmos que diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Algumas versões dizem escarnecedores. Está lá em Salmos 1:1. Como você tem se ajuntado? Com quem você tem tido conversas? O conselho do salmista se encaixa muito bem nos nossos dias. Tome realmente muito cuidado com as suas amizades, com as pessoas com quem você anda, e não se deixe influenciar por coisas ou pessoas desse mundo. Antes, influencie você, o mundo ao seu redor, já que não é possível nos isolarmos do mundo. Lembre-se da oração de Jesus, retratada lá no Evangelho de João, e Jesus dizia assim, preste atenção, Jesus dizendo: eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, assim como eu, Jesus, não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus orando mais de 2000 anos atrás para que você não se deixasse influenciar pelo maligno.
E ele continua: eles não são deste mundo, assim como eu também não sou. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus dando aí a tal da grande comissão, te enviando ao mundo para anunciar o Evangelho. Aí Jesus continua: e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, aí Jesus orando para os discípulos lá naquela época, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem que aqueles discípulos pregaram. E essa mensagem foi pregada e pregada e pregada, e ela tem sido pregada há mais de 2000 anos e chegou até você. Minha oração é para que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, ó Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Esta era a oração de Jesus por você, lá nos primórdios da igreja. Isso está lá em Evangelho de João 17, capítulo 14, versículo 17 ao 21. E na carta de Romanos, o apóstolo Paulo ainda reforça. E ele diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Isso lá uns 2000 anos atrás, Paulo já advertindo os cristãos para que não imitassem o comportamento do mundo. E ele continua: não deixem, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Isso é em Romanos 2, 12. Você não sabe qual é a vontade de Deus para você? Deixe-se transformar pelo Espírito Santo. Busque a presença de Deus e Deus vai te mostrar o que Ele deseja para você. Então, para finalizar, quais comportamentos você tem imitado? Quem é o seu padrão de exemplo? Esta distorção de valores que a gente comumente vê em todas as mídias, ela tem atingido a sua vida? Ela tem atingido você de alguma forma? Essa distorção de valores? Será que lá no fundo você tem começado a aceitar coisas que há algum tempo você seriam assim, absolutamente inaceitáveis para você? Será que lá no fundo você tem acho que não tem nada a ver, talvez possa? Pense, reflita, lute contra isso. A semente do mal às vezes é pequenininha, mas ela pode crescer e dominar a sua vida. Não deixe que o mundo te corrompa. Não deixe-se dominar pelas coisas do mundo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.